E se porventura o Aquidauanense vencer, Leomar aí vai mudar de apelido, né? Princesa do Sul vai ser destruidor de times da capital, porque as duas últimas vezes que jogou no Morenão, venceu o Comercial 4-0 naquela semifinal, né? Improvável, e venceu no último final de semana o Novo Operário. Se vencer o Ceni, faria barba, cabelo e bigode, Léo. Agora para falar de um time que folga, né? Você falou do Corumbaense, vai falar, claro, do Comercial. O Comercial venceu no meio de semana, 5-1, a SERC, só que já ficou bem claro para a torcida, né, que se o time não conseguir engrenar, vai sobrar para o Pedro Turqueto, que é o gestor de futebol do time. Ontem já protestos, quando o jogo estava 1-1, muita gente não viu o segundo gol do Comercial, porque estavam de costas para o campo protestando, né, estava bem na minha frente na cabine onde eu estava trabalhando, na cabine 9 do Morenão, e até é uma enquete do Futebol na Canela, quem acessar é a enquete, quem é o culpado pelas duas campanhas ruins do Comercial nos 2 últimos anos, está lá as opções, né? E aí, Léo, é só o Turqueto o problema do Comercial ou tem mais problemas que a gente pouco sabe? Tem muitos problemas que muitas pessoas não sabem. Eu atribuo um pouco ou muito até, a má gestão, a falta de planejamento, e isso envolve o Pedro Turqueto. Eu atribuo também a contratação de jogadores, quem contratou e como contratou. A gente tem noção agora, aqui tem um exemplo, você vê, o Corumbaense pegou o Saveirinho por indicação do Paulinho, porque o Paulinho já tinha trabalhado e tal, e deve ter acontecido isso com alguns jogadores também do lado do Comercial. Algum jogador que veio, indicou um outro que sem saber quem é, foi contratado. Chegou aqui e nem jogou. Eu gostei demais ontem do camisa 5 do Comercial, e ontem ele foi jogar para a segunda partida. Ele não tinha jogado e estava aí desde o começo. É um bom jogador, ajudou muito o time do Comercial ontem, mas existem problemas por trás. Ontem eu comecei muito depois do jogo com o Nelsinho, que é o preparador físico, eu tive com ele, joguei com ele no Botafogo de Ribeirão Preto. Ele estava me dizendo problemas comuns, problemas básicos que num time de futebol não pode acontecer. Problema de horário, problema de refeição, problemas com alojamento de jogadores e tudo mais. E ele está tomando conta de tudo isso. Não é para ele fazer isso. Tem que ter um gestor, uma pessoa responsável para poder trabalhar isso e dar confiança, dar liberdade para ele poder cuidar da preparação física do time. Então o Comercial ontem já esboçou, apesar de ser um adversário mais fraco, mas eu consegui ontem isolar um pouquinho o que eu iria ver da SEC para em alguns momentos da partida só ver o que o Comercial estava fazendo. Houve evolução. Dos tempos de Mirandinha para cá, houve evolução. Alguns jogadores que entraram deram um novo ânimo ao time. É o caso do Caio e o caso do Jefferson também. Gostei muito do Tanque lá em 3 de agosto. Entrou muito bem também. Mas ontem o Rodrigo Goiano já jogou de uma maneira diferente. Procurou jogar futebol, jogar ofensivamente. Perdeu o gol ainda, o Comercial, 3 ou 4 gols ainda perderam. O Rodrigo Goiano, um cara a cara, Giovanni chutou na trave, um outro jogador entrou com o goleiro, não soube tirar. Isso demonstra a insegurança que o elenco está. Então, o Quintini chegou, o Fábio chegou, está dando uma tranquilizada onde o Comercial estava pecando. Ele achou os pontos e está pegando justamente ali. Então, se tiver um tempo para ele se recuperar, eu acho que já começou essa reação, a gente espera que o Comercial possa ter um novo ânimo e chegar em pelo menos. Eu penso que rebaixamento improvável, muito difícil, pode acontecer ainda. Ainda não escapou, mas eu acho muito, muito difícil, eu acho até improvável. E aí, torcer para que alguma coisa aconteça, a tabela favorece, porque jogam em Maracaju 2 concorrentes, vão ter que se matar, alguém vai perder ponto. É isso que está sendo favorável. Depois ele pega o Maracaju. Ele que já se perder para ser aqui em Chapadão, já vai estar desanimado, já vai estar um time desmotivado, já vai estar praticamente fora do campeonato, fica presa fácil de Comercial. Então a tabela dos adversários está favorecendo. O Comercial está chegando na hora de aproveitar a chance, a sorte que está virando do seu lado. O que preocupa para a gente arrematar o Comercial, Léo, a vitória 5-1 incontestável, o time foi melhor que a SERC, né? Mas a SERC é um time muito fraco. Apesar disso, o Comercial também mostrou fragilidade no primeiro tempo. A defesa me preocupa muito, Marquinhos e Carlão, assusta demais. E o fato do Comercial também não ter um meio de criação, né?
O Gigi mais uma vez no banco, o Caio Garcia tem sido quem tem alimentado o ataque, mas ele não é um meia de criação, ele apronta muita correria. E o detalhe, acho que o que preocupa mais em relação à classificação, concordo com você que o time acho que não vai cair, porque Chapadão e a Cerc e o Maracaju são muito aquém do Comercial. Mas dos 4 adversários que o Comercial tem pela frente, Léo, só marcou 2 pontos no primeiro turno. Então o time que precisa classificar vai ter que melhorar muito, né, Léo? Pelo menos na pontuação. Vai ter que melhorar muito. Eu conversei depois do jogo, como eu estava dizendo, especificamente sobre Martim e Carlão, e o Nelson estava me dizendo o seguinte: o Martim pegou dengue, ficou 45 dias parado por conta da dengue, e quando voltou, o próprio médico que o atendeu disse para ele que ele precisava de pelo menos mais uns 20 dias para ele se recuperar fisicamente. Ele já começou a treinar em seguida. Então ele ainda está debilitado fisicamente, não tira, não livra das falhas individuais que ele teve ontem. Se colocou muito mal, deixou algumas vezes de decidir jogada, e eu joguei nessa posição dele, sei que em algumas ocasiões tem que se decidir. Não se pode esperar pelo outro companheiro. Quem tem que decidir é você, e ontem bateu cabeça, foi esperando com o Carlão. Eu acho que o lance do gol da Cerc foi uma falha dos dois. Não precisavam ter dado bote ou atacado o jogador esperasse, porque na falha, nesse momento em que ele esperou, colocaram uma bola nas costas do Marquinhos, o jogador apareceu e fez o gol. Foi erro de colocação e de atitude. Se tivesse cercado um pouquinho mais, então falta isso ainda. Um pouco mais de confiança, muito preparo físico dos 2 jogadores que são lentos. Jogavam as bolas no fundo, eles não chegavam nunca na cobertura, então ainda estão lentos. Precisa melhorar, o Nelsinho sabe disso, o Fábio também comentou exatamente sobre isso comigo. Então o que a gente vê não é muita coisa fora do que está acontecendo, não. O Comercial precisa melhorar algumas peças, precisa sim desse meio de criação, né? Aí o Giovanni também, que a gente assistiu um jogo com a Águia Negra, precisa voltar a jogar no começo da temporada do amistoso, o futebol que ele jogou lá. Então alguns precisam voltar a jogar e outros precisam começar a jogar. Agora, ontem, Jefferson Chumbinho muito bem. Rodrigo Goiano melhorou um pouco, tem que melhorar um pouquinho mais, e o Jefferson sempre fez falta. Se conseguir colocar o Rodrigo Goiano um pouco mais, pode ser esse meio de armação, e jogar na frente os 2 Jefferson, o Chumbinho e o Jefferson Santos, começar a bater outra cara. Com o Caio vindo de trás também, que é rápido, um jogador que faz ultrapassagens boas, pode ser que o Comercial mude de cara, e o ataque acertando, folga um pouco mais para a defesa, porque a defesa também, não adianta o ataque fazer e a defesa tomar, né? Precisa tomar alguns cuidados, se precaver um pouquinho mais. Está meio no caminho. Tomara que o Fábio consiga ajeitar isso aí e dê condições para, pelo menos, tentar uma classificação ou chegar perto. Ping-pong, sim ou não, Leomar? Hoje teríamos 2 campeões estaduais na segunda divisão, Corumbaense e Cerc. Para você, vão ser os 2 rebaixados, sim ou não? Sim, eu penso que sim. Principalmente o caso do Corumbaense é muito, muito mais difícil. É uma pena, porque a gente esteve fazendo o jogo lá e a cidade empolga, o torcedor comparece, o estádio é muito bom, gramado bom, acomodações boas, a cidade precisa, o Corumbá precisa de um time de futebol na primeira divisão. Mas não foi feito um planejamento, o time foi montado em janeiro, praticamente às vésperas do campeonato, e não deu tempo de reagir. Muito jovem, muito novo, inexperiente, mas tomara que não aconteça, mas muito difícil o Corumbaense não seja baixado a Cerc. Pelo que está acontecendo aqui, eu acho que o jogo principal vai ser esse agora, a próxima rodada. Cerc e Maracaju, que vai decidir quem fica e quem vai. O Maracaju também montou um time razoável, com alguns jogadores experientes aí, mas também deixou muito a desejar, e fica mais claro isso, né? Quando o time monta no final, muito próximo do campeonato, é muito difícil dele reagir durante o campeonato e conquistar bons lugares, boas posições na tabela. É muito difícil isso. E aí está o exemplo, o Corumbaense, a Cerc também, que quase não disputaria o campeonato, e o Maracaju, que foi feito às pressas também. Eu acho que hoje cairia Corumbaense e Cerc, com certeza. Leomar, a gente agradece o espaço que você cedeu, tem o seu tempo para nós também, mais uma vez. A gente sempre conversa
após as rodadas, mas aconteceu tanta coisa nesse meio do caminho que a gente precisava mostrar para o torcedor o que dá para esperar, o que ele pode aguardar, ser realista, não enganar ninguém. O Futebol na Canela mostra sempre dentro da nossa credibilidade, você também na TV Morena, com a credibilidade da TV Morena, não podemos enganar o torcedor, e a sua opinião, ela tem peso, ela é muito importante, e a gente espera, independente daquilo que cada torcedor vai ouvir, que o torcedor continue indo ao estádio e apoiando o seu time. Afinal de contas, Omar, o jogo só termina quando ele acaba, né? Outra coisa que me chama muito a atenção, e até a gente que trabalha com a TV tem essa facilidade, é a arbitragem. A gente precisa dar um pouquinho mais de atenção, precisa saber um pouquinho mais sobre o que está acontecendo com os árbitros do nosso estado, que tem errado em critérios. Isso, às vezes, não digo que influencia no resultado, mas atrapalha o andamento da partida. Eu estive conversando com algumas pessoas ligadas à arbitragem. Hoje não existe quem coordena, o responsável pela arbitragem é o presidente da federação. Existem 8 ex-árbitros que fazem a parte de acompanhamento dos árbitros durante a rodada. E aí eles conversam individualmente com os árbitros sobre erros, sobre acertos, sobre erros, e orientam o presidente da federação, que é o responsável pela comissão. Eu penso que os árbitros precisam ser um pouco mais atentos, porque está acontecendo jogadas em critérios diferentes, estão usando o mesmo tipo de jogada com critérios diferentes. Eu vou citar aqui o caso da expulsão do Jefferson Santos. Ele não saiu de campo, ele não tirou camisa, ele não fez gesto obsceno para ninguém, tomou cartão amarelo porque foi com a torcida, ele continuou andando e passou pela torcida. O Romário fazia a mesma coisa, não tomou cartão amarelo nunca na vida dele, foi sempre que fazia isso. Edmundo fez coisa pior com a torcida, não foi ofendido. O jogador do Corumbaense subiu no alambrado, tanto é que um deles caiu no fosso e machucou, está fora do jogo, subiu no alambrado para vibrar com a torcida, saiu do campo e não tomou nem cartão amarelo. Então são critérios que foram tomados de maneira diferente, que tem que ser uniforme, e aí o que aconteceu? Não influenciou no resultado da partida, mas atrapalhou o próximo jogo. Começou ontem, sentiu falta do Jefferson, mas poderia estar jogando o jogador corumbaense muito mais. Entendeu? Então precisa prestar um pouquinho mais de atenção nesse critério, e eu vou ser particularmente bastante crítico com relação a isso. Leomar, parabéns pelo trabalho, bom trabalho no final de semana, obrigado por nos atender, canal sempre aberto para você com suas opiniões, total liberdade, que você sabe que a gente sempre dá, e obrigado mesmo de coração, e parabéns pelo trabalho. É muito importante para mim, eu já tinha dito isso anteriormente, a gente conversar fora do ambiente do jogo, a gente analisa na hora tem que dar essa opinião, e depois a gente analisa, pensa um pouco mais, então acaba sendo sempre melhor do que aquela opinião, de repente, na hora de imediato ali. E outras coisas também que acontecem, a gente fica por dentro, e o único canal que a gente tem, eu tenho, você me dá essa liberdade, é o Futebol na Canela de expressar esse pensamento. Por isso que eu sempre me coloco à disposição, e é um grande prazer poder atendê-lo sempre que você precisar. Tá aí, Leomar Ferreira, palpitando os jogos da 10ª rodada do Campeonato Estadual no Futebol na Canela. Futebol é nossa paixão.